A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou mais uma vez, pastor Herman Temel, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Isso mesmo, mais um dia no nosso plano de leitura anual da Bíblia. E esse vídeo é o vídeo de número 25. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, acesse aqui o card. Você vai ter a playlist também na descrição, onde tem todos os vídeos para que você possa assistir a partir do primeiro vídeo. E você vai poder, fazendo uma leitura de em média 30 minutos da escritura, você vai poder em um ano ler toda a santa e bendita palavra do Senhor. Basta que você tenha aí um pouco de dedicação e permaneça firme até o final. Estou muito alegre com várias pessoas que têm assistido os vídeos e têm permanecido firme. Eu tenho visto aí ao longo de cada dia aqueles que têm permanecido firme, porém também me entristece que alguns acabam desfalecendo no meio do caminho. E aqui vai um alerta: se a pessoa ela não é capaz de permanecer firme na leitura da Bíblia, como ela permanecerá firme nos seus compromissos diários de fé com o Senhor? Será que esta pessoa ela está compromissada de verdade com Cristo? Eu sei que o fato da pessoa ler ou não esse plano de leitura não fala do seu relacionamento, mas fica um alerta. Fica aqui este alerta na relação a como está o teu nível de prioridade e o teu nível de compromisso com as coisas do Senhor. Você que tem ficado firme, permaneça. Você que esfriou e está assistindo este vídeo, não faça isso. Levante, permaneça aí firme na leitura, certamente haverá um galardão, certamente haverá uma recompensa. Eu muitas vezes, quando paro aqui para gravar os vídeos, me sento na frente do computador às 8, 9 horas da noite, e muitas vezes ou até 2, 3 horas da manhã, gravando e editando os vídeos para poder postar para você. Faço tudo isso, primeiramente, por amor ao Senhor, por amor à obra de Deus e também porque sei que há um galardão, porque sei que há uma recompensa. Então, permaneça firme, amém? Mas, sem mais conversa, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva neste canal, né? Você que ainda não se inscreveu, compartilhe também este vídeo e vamos para a leitura. Hoje nós iremos ler aqui em Gênesis, capítulos de número 38, 39 e 40. Vamos para a leitura. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber, e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ela estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Pastor, misericórdia, como assim o Senhor o matou? Verdadeiramente, aqui nós vamos encontrar uma palavra muito forte, não só aqui nesse caso. Quando nós continuarmos aqui a leitura, você vai ver que a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. Mas a questão é, independente de Deus ter literalmente o matado, ou de Deus ter permitido que uma enfermidade, um acidente ou coisa semelhante o matasse, a grande questão é, Deus é soberano, tem o controle total da vida e faz o que quer, pois é soberano. E o mais importante, ele é conhecedor do dia de amanhã e tem o melhor para aqueles que são o seu povo,
até porque Tamar terá futuramente um papel muito importante. Vamos continuar a leitura. Então disse Judá a Onã: entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Talvez você pergunte, pastor, como assim? O camarada ia casar com a cunhada. Era um costume daquela época, e mais do que um costume, se tornará futuramente uma lei, inclusive, que quando um homem morria sem deixar descendência, o seu irmão então geraria na sua cunhada um filho, para que esse representasse a descendência do seu pai que estava morto. Era como a lei de dar filhos ao irmão morto. Isso mesmo, gerar filhos para o irmão morto. Um dia eu faço aí um vídeo a respeito disso e explico, porque de certa forma nós hoje também geramos filhos para o nosso irmão que morreu. Só que no caso desse nosso irmão, ele está vivo eternamente, que é Jesus Cristo. Mas hoje, através da pregação da palavra, nós buscamos gerar filhos para ele, para que ele venha a ter aí a sua descendência multiplicada. Vamos voltar aqui à leitura, porque você vai ver que algumas outras coisas, talvez um pouco polêmicas, ainda irão acontecer. Veja comigo. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. Veja que Onã será egoísta com relação a seu irmão. Ele sabia que o filho que nascesse não contaria como descendente dele, mas como descendente do seu irmão, o que acarretaria em uma partilha de herança. E ele então, para não perder parte da sua herança, pois o seu irmão estando morto e ele não tendo descendência, ele não precisaria dividir da herança do seu pai, ele então, sempre que tinha um ato sexual com a sua cunhada, com a viúva do seu irmão, ele então ejaculava fora, para que esta não viesse a engravidar. Continue aqui comigo a leitura, porque veja o que Deus vai fazer por causa dessa atitude egoísta de Onã. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este com seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. O terceiro irmão, no caso Selá, era ainda muito jovem e não podia ainda gerar filhos. Então, Tamar foi mandada pelo seu sogro para que esperasse, aguardasse até que Selá tivesse a idade necessária para poder gerar nela um filho. Só que algo vai acabar acontecendo. Veja comigo. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tina, a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de si as vestes da sua viuvez, cobriu-se com o véu, e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho.
E ela disse: dás-me penhor até que te envies. E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que o envies. Tamar, vendo que Selá ficou adulto e ela não foi tomada por mulher, ou seja, ela vendo que havia sido esquecida e não tendo filhos, não teria direito à herança, ficaria desamparada, ela então vai armar uma situação. Sabendo que o seu sogro vinha, ela vai se disfarçar a fim de deitar com o seu sogro e ter um filho daquela família, para assim ter direito à herança. No caso, Judá então vai prometer-lhe que lhe enviaria um cabrito como pagamento por deitar com ela, e ela vai pedir um penhor, ou seja, uma garantia de que ele realmente enviaria. Mas na verdade o que ela queria era uma prova de que deitou com ele, para que quando descobrissem que ela estava grávida, ela tivesse uma prova de que o filho era dele, de Judá, e ela assim não viesse a ser apedrejada ou coisa semelhante por ter traído a família. Porque, porém que ela fosse viúva, e ela em parte poderia ter uma nova família, mas ela estava jurada ao seu cunhado. Então ela teria que esperar se relacionar com o seu cunhado, ser esposa do seu cunhado. Vamos voltar aqui à leitura. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. Judá então, quando retorna para casa, junto com seu amigo, manda então o cabrito, a fim de que seu amigo pegasse de volta as suas coisas. Como, na verdade, tinha sido Tamar que havia se disfarçado de uma prostituta, logo o amigo de Judá não a encontrou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, estes lenços e este cajado? E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá.
Antes de dar continuidade aqui na leitura da história de José, deixa eu fazer uma pequena pausa para falar por que Tamar é uma pessoa importante e por que foi tão importante que ela tivesse um filho, que ela tivesse descendência. Lembre, o filho dela partiu de Judá. Esse nome te diz alguma coisa? Judá. Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Um dos seus filhos, justamente o Pérez, vai estar entre aqueles que deram origem à descendência do Senhor Jesus. Jesus é descendente de Tamar. Por isso que foi tão importante que ela viesse a gerar filhos. E acabou que não veio a sua descendência de um filho maligno de Judá, mas do próprio Judá. Vamos voltar então aqui para a história de José. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Veja só a postura de José. Ele poderia muito bem sucumbir diante da proposta daquela mulher. Lembre que José era um jovem aqui de 20 e poucos anos, talvez aqui cerca de 27, 26 ou 28 anos aproximadamente. Um homem que não conhecia mulher no que diz respeito a ser virgem, e a esposa de Potifar era também uma mulher bela. E ele poderia entender: se eu passar a me deitar com ela, a fazer a vontade dela, terei ainda mais prestígio aqui dentro da casa do meu senhor, porque além de ser benquisto por ele, porque tudo que faço prospera, também serei agradado por ela. Porém, José, mesmo sendo escravo, ele sabia que Deus não o havia abandonado e não iria pecar contra Deus. Amém? Não importa o tamanho da tentação, precisamos resistir e não pecar contra Deus. Voltemos à leitura. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Veja, ela insistia diariamente com José e José negava. E nós sabemos que uma pessoa contrariada, inclusive uma mulher contrariada, e além do mais, ela sendo uma pessoa importante, tentando seduzir aquele escravo, e ele não aceitando, ela arma uma cilada. Manda
todos saírem de casa para que ela ficasse sozinha e tenta seduzi-lo à força. Mas José mais uma vez foi firme e fugiu, correu. E assim tem que ser. Não feito muita gente que fica brincando com a tentação. Não, eu suporto, eu aguento. Ah, não vou cair não. Não, José não brincou nem flertou com a tentação. Ele fugiu, ele correu. E assim, lembre-se, fuja, corra, não entreis em tentação. Vamos ler. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. E então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Talvez alguém diga: se Deus era com ele, por que permitiu isso? Veja, José poderia ter sido morto. Potifar, diante daquilo que foi falado, qualquer outro no lugar de Potifar, com a autoridade que Potifar tinha, o haveria matado, mas Deus não o permitiu. E sendo ele lançado no cárcere, Deus continuou com ele e agiu de benignidade com ele. E você sabe depois o que Deus irá fazer e como Deus vai levantar José em honra. Para que José chegasse até Faraó, ele precisava interpretar os sonhos dos presos dentro do cárcere, para que assim, Deus dando o sonho a Faraó, José fosse chamado para interpretá-los. Então entenda, Deus estava no controle de tudo. Vamos voltar aqui à leitura. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E aconteceu, depois destas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que os interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos.
Então contou o copeiro-mor o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, e a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro-mor, que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Pois é, né? 2 coisas aqui. Primeiro, não adianta esperar nos homens. Copeiro-mor esqueceu. Mas também tem um segundo detalhe. Não era a hora ainda de José ser lembrado, pois Faraó ainda não havia sonhado. Tudo tem um tempo e Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Encerro aqui mais esse dia de leitura. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir também o vídeo, você que tem gostado aí das nossas leituras, de inscrever-se no canal se ainda não está aí inscrita, se ainda não se inscreveu. Amém? Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Jesus!